Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, que nós possamos celebrar nos apresentando com docilidade e fé diante do Senhor, nosso Mestre e Salvador. Então, a primeira leitura está em Filipenses capítulo 1, versículo 18 a 26. Filipenses capítulo 1, versículo 18 a 26. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha imensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei em todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que mesmo com todas as dificuldades que Paulo passou, ele seguiu firme e forte, anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Então, que é exemplo do apóstolo Paulo, que nós possamos também seguirmos firmes e fortes, anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho de Cristo, porque ele sempre está conosco. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 a 11. Lucas capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 a 11. E aconteceu um sábado que, entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, em um jantar na casa de um dos fariseus, grupo apresentado nos evangelhos como soberbos e vaidosos, Jesus dá uma lição de humildade. Ensina a seus interlocutores a não almejarem lugares de destaque, sob pena de serem envergonhados, quando confrontados por pessoas mais importantes. É mais prudente, sentar-se humildemente no último lugar para, se for o caso, ser convidado a tomar parte mais à frente. A atitude do verdadeiro discípulo deve ser de sobriedade e de humildade. Aquele que se faz pequeno e se reconhece necessitado de Deus alcançará um dia a honra do posto mais alto e elevado. Sentar-se-á ao lado do anfitrião celeste. Então, que nós possamos fazer que nós possamos nos fazer pequenos e sejamos humildes, para que o mal do orgulho e da soberba não nos conduza no distanciamento de Jesus, servo pobre e humilde. Então, que nós realmente possamos ter atitudes de fraternidade, de humildade, assim como a Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.